Olá, irmãos, graça e paz. Eu vou ler um texto aqui com vocês dentro de Romanos e vou mostrar para vocês a safadeza da pregação calvinista. Vocês sabem, né, que tem reverendos da Igreja Presbiteriana, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, que eles, baseado nos livros, nos sermões de Martinho Lutero, de Charles Spurgeon, mais quem? Martinho Lutero, Charles Spurgeon, entre outros. Eu só separei algumas fotos aqui para ilustrar. Eles pregam uma predestinação maluca. Eles pregam um Deus que sofre distúrbios mentais. Um Deus que, ele podendo salvar uma pessoa, ele não salva. É como se tivesse 10 pessoas morrendo afogada em uma piscina e Deus tivesse 10 boias. Como se tivesse 10 crianças morrendo afogado dentro de uma piscina e Deus tivesse 10 boias para salvar, mas ele só joga 2 ali. Porque ele escolheu dentre aquelas 10 somente 2. É mais ou menos assim. Mas ele tinha mais boias sobrando, ele não quis. Ele fez isso só para mostrar que ele é o soberano. Essa é a mensagem porca, calvinista, que homens como esses pregam. Baseado nos livros de Calvino, João Calvino, tá aqui, João Calvino, Charles Spurgeon, Martinho Lutero, entre outros. E vocês sabem que eles usam a epístola de Romanos em vários pontos para torcer a palavra de Deus. A predestinação, a eleição antes da fundação do mundo é bíblica, mas ela é justa. O ponto de vista calvinista para explicar isso não é o único ponto de vista, porque o ponto de vista deles apresenta a caricatura de um Deus doentio. Um Deus que ele simplesmente manda pessoas para o inferno só para mostrar que ele tem o poder para fazer isso. E se ele não escolhesse remover o poder de escolha do homem, todos os homens iriam escolher o diabo. E nem a cruz iria ter o poder de fazer um homem que tem o poder de escolha e escolher o Senhor. Ou seja, a vitória para o diabo, né? Isso seria até divertido para o diabo. Seria uma acusação bem engraçada que o diabo faria diante de Deus. Tipo assim, ainda bem que você, ó soberano, tirou o poder de escolha da sua criação. Porque se fosse por poder de escolha, eles escolheriam a mim. Nem a cruz do teu filho iria ser possível fazer um homem escolher você com o seu poder de escolha. Nossa, que vergonhoso que ia ser para Deus, né? Mas ainda bem que essa doutrina maldita não é a doutrina bíblica. E ali, olha um texto interessante em Romanos. Eu sei que tem muitos textos para ler. Tem a exposição de Romanos 9, que a gente pode fazer de maneira justa, sem forçar a barra, sem ficar usando Jacó e Esaú para justificar um povo que vai para o inferno e outro povo que vai ser salvo, porque esse não é o assunto de Romanos 9. Vamos ler um texto que se encontra em Romanos 14. E olha o que o mesmo apóstolo Paulo, que fala sobre a eleição antes da fundação do mundo, fala para os romanos. Verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que a si mesma considera impura. Verso 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Se não fosse possível alguém que Cristo morreu, olha só, Cristo morreu por essa pessoa. Se não fosse possível essa pessoa perecer, Paulo jamais poderia escrever esse texto. Eles não falam que Cristo morreu somente pelos seus eleitos? Não tem os 5 pontos malditos da doutrina calvinista? Paulo contraria toda essa maldição somente com esse texto. Ou você escolhe Paulo, ou você escolhe Augusto Nicodemos. Não tem como ficar com os dois. Correto? Bom, basta saber ler
E não precisa nem fazer força para interpretar. Isso daqui que nós lemos no verso 15 não é uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Paulo falou: não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Ou seja, Cristo morreu por essa pessoa que pode perecer. E olha, é por causa de comida ainda. E tem mais. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado diante dos homens. Verso 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com outros. Olha só o que Paulo vai falar do Deus soberano. Não destruas a obra de Deus. Irmãos, o homem pode destruir a obra de Deus. E Deus continua sendo soberano. E essa não destrua a obra de Deus fala a respeito do quê? De pessoas que acabam golpeando a consciência daquelas outras que Cristo morreu e fazendo essa pessoa perecer. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem que comer com escândalo. Olha só, comida e bebida pode fazer destruir boa parte da obra de Deus. E Paulo está ciente disso. Ou seja, esse texto aqui é um texto completamente anticalvinista ou não é? Obviamente que é. A pessoa que morre sendo golpeada por outra consciência, ela vai ter que dar conta da sua própria vida. Cristo morreu por ela e ela tinha a obrigação de estudar a palavra de Deus. E a pessoa que faz esse escândalo com o seu irmão também vai ter que dar conta da sua própria vida e da vida que ela fez perecer. Paulo não está falando aqui, irmãos, se Paulo fosse um calvinista, o discurso dele teria que ser esse daqui, ó. Se por causa de... Eu vou tentar simular a frase. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo... Não daria para reformular a frase dessa maneira. Ou seja, não tem como, irmãos, não tem como falar aqui contra a frase. Não tem como eu falar ao contrário. Agora, Deus sabia que no tempo, essas pessoas aqui, elas foram chamadas, não é? Deus sabia. Vamos pegar os eleitos. Muitos foram chamados e poucos escolhidos. Deus sabia que muitas pessoas, elas no tempo, elas iriam ter a oportunidade de perder a salvação, mas não perderiam, porque elas ficariam firmes até o fim. Com seu poder de escolha, não é livre graça, coisa nenhuma. É poder de escolha, é escolher a vida e a morte. Deus viu isso no tempo. Quer dizer, antes da fundação do mundo. Então, os eleitos de Deus, que não podem perder a salvação, eles não podem perder não porque não tiveram a oportunidade, mas porque tendo a oportunidade, não perderam. Por isso foram escolhidos antes da fundação do mundo. Ou seja, o homem tem o poder de escolha, pode perder a salvação e a eleição continua de pé. Agora o ponto de vista calvinista é o seguinte: Deus escolheu aquele homem e aquele homem no tempo não vai poder perder a salvação. E ele vai ser responsável, ele voluntariamente vai se achegar para Deus. Olha a contradição no falar. Que responsabilidade é essa? E o outro? O outro que Deus poderia salvar? Não salvou, porque não quis. Esse pode ser até os filhos de Augusto Nicodemos. O que seria, se Augusto Nicodemos visse ali alguns dos seus filhos e seus netos serem lançados no lago de fogo, sabendo que alguns dos seus filhos foram pregadores da palavra, iluminados pelo Espírito Santo, pregaram da boa palavra, ali, tudo que está em Hebreus 6. Mas eles caíram. Ou seja, na verdade não é uma apostasia de homens que foram chamados, que Deus quis salvar, mas pelas obras más, eles apostataram e abandonaram a Deus, e por isso Deus vai julgar eles e condenar ao lago de fogo. Não é esse o caso. O caso é que Deus nunca quis salvar.
Que tal seria se Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes pudessem presenciar alguns dos seus familiares que eles amam tanto sendo lançados no lago de fogo? Pimenta só arde no olho dos outros, né? E isso eles chamariam de justo. Esses homens foram cegados pelo diabo, irmãos. E olha só, vou mostrar aqui para vocês uma prova disso que eu falei. Uma prova de que é verdade. Eu deixei aqui na tela para vocês a palavra purificação. A palavra purificação. E aí nós podemos pegar ela aqui em Hebreus 1:3, em Hebreus 9:13 talvez, mas o principal é aqui, 2 Pedro. Esse texto não se encontra na Bíblia dos calvinistas, viu? Eu vou mostrar para vocês o porquê que esse texto não se encontra na Bíblia deles. Quer dizer, se encontra, mas eles fingem que não existe. Vamos pegar Hebreus 1:3. Já está pintado aqui, né? Eu usei isso daqui em um outro dia, mas presta atenção. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, vocês sabem que isso daqui foi para os eleitos. Isso todo calvinista concorda. Foi para os eleitos. Aqueles que não podem perder a salvação do ponto de vista calvinista. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se se tornado tão superior aos anjos... aqui não precisa ler. Ok. Então já vimos esse texto. Agora vamos pegar o próximo. O próximo... 9:13. Não, esse não é interessante, não fala nada a respeito do que precisamos. Vamos pular direto para 2 Pedro. 2 Pedro 1:9. Presta atenção. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Jesus morreu ou não morreu por essas pessoas? Sim. E os calvinistas falam da expiação ilimitada, que Jesus morreu somente pelos eleitos. Mas aqui Pedro está falando que Jesus morreu por pessoas que foram purificadas, mas, olha só, elas estão cegas, elas estão esquecidas, mas Jesus morreu por elas. Foram chamadas ou não foram? Foram. Deus queria que elas fizessem parte dos eleitos ou não queria? Queria, mas elas não quiseram. Aqui está o poder de escolha do homem, e isso não anula em nada a eleição do Senhor. Porque os eleitos que não perderão a salvação, eles não perderão no sentido de que nunca tiveram a oportunidade. Tiveram, mas eles não apostataram. Agora esses, tendo a oportunidade, apostataram. É isso que o texto está falando. Para ficar um pouquinho mais claro, a gente pode ler até o contexto. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos pegar o verso 6 já. Verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Aqui a perseverança que eles pregam. Só um momento. Perseverança. Com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade,
com a fraternidade e o amor, porque estas coisas, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento. Verso 8. No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, Jesus, aqui mais uma vez, morrendo e purificando pessoas as quais elas se inclinaram para a carne e voltaram para as más obras. Ou seja, perderam a salvação, porque Jesus purificou os pecados dela. Agora, qual vai ser o discurso calvinista em cima desse texto? Porque eles têm uma ladainha para todo o texto. Eles não conseguem aceitar o que está na Bíblia. Eles acham que o único ponto de vista de você explicar a predestinação é o ponto de vista de Calvino. É o ponto de vista de Charles Spurgeon. Que os eleitos foram salvos antes da fundação do mundo, no sentido de que Deus já escolheu quem seria salvo e quem não seria, não dependendo de obra e de nada, e aqueles que Deus escolheu não vão perder a salvação, e os que Deus não escolheu, ainda que Ele chame, que Ele purifique, que Ele morra por essa pessoa, que Ele se manifeste a ela, que Ele dê o Espírito Santo, que Ele faça ela participante da boa palavra, faça tudo. Mas se Deus não escolheu, Ele manda para o inferno. Agora, por que Ele purificou essa pessoa, meu Deus do céu? Por que Ele deu o Espírito Santo que só pode ser recebido pela fé? Por que Ele deu da boa palavra? Como está em Hebreus 6. Por quê? Ou seja, ou você fica com a Bíblia, ou você fica com a doutrina maldita calvinista. E se você for sábio, você sabe muito bem o que você deve escolher. E não é só uma questão de escolher, é escolher e lutar para você conseguir o máximo desfazer esse anátema no meio do povo, porque Paulo jamais pregou o que eles pregam hoje. Deus continua sendo Deus, a eleição continua sendo eleição, a predestinação continua sendo predestinação, Deus continua sendo soberano e continua sendo justo. Os que Deus, antes da fundação do mundo, salvou na base da sua presciência e na base da sinergia com o homem. A obra redentora nenhum homem pôde fazer. Deus enviou o seu Filho, fez, e agora Deus quer que os homens mostrem uma verdadeira aceitação, uma verdadeira luta contra a carne, tendo eles a oportunidade de perder isso. Isso é justiça, isso é um reino de consciência. Não anulou que Deus salvou pessoas antes da fundação do mundo. Acontece que, do ponto de vista bíblico, que é justo, essas pessoas que Deus quis salvar foram as que perseveraram até o fim com o seu poder de escolha, tendo a oportunidade de voltar atrás, como muitos voltaram e voltarão, mas esses eleitos não voltaram. Ou seja, existe pontos de vista para explicar a predestinação bíblica, e não precisa ser essa maldita predestinação calvinista que trucida os textos bíblicos. É muito mais justo. O tribunal de Cristo e o grande trono branco será um tribunal muito mais justo do que esse tribunal proposto pelos calvinistas. Tá certo, irmãos? Então tá aqui mais um vídeo. Vou deixar aí no final da tela outros vídeos relacionados, os quais eu estou fazendo aqui com a tela do celular, explicando biblicamente a doutrina da predestinação. Tá bom? Fiquem todos na paz, irmãos. Deus abençoe.